presidente, sim, sim. Senhor presidente, mais uma vez, na mesma pegada, com relação ao serviço paliativo, esse final de semana também, durante sexta, que foi um dia que choveu bastante, né? Fui cobrado por moradores da zona rural, solicitando, e até vou fazer de forma conjunta para todas as regiões, solicitando uma manutenção paliativa da malha rural do nosso município, né? De alguns pontos, e aqui eu gostaria de destacar ali a região de Santo Inácio, região da Posse, entre Orizona e Cruzeiro. Até teve uma resposta agora com relação à próxima fazenda Santa Bárbara, próxima ao Corbajuba, né? A moça me cobrou hoje novamente, olha, está intrafegável aqui, não tem condições. Então esse pessoal pede a uma manutenção que seja paliativa. Todo mundo entende as condições climáticas, né? As chuvas, as constantes máquinas que estão passando ali, caminhões pesados, mas eles pedem que pelo menos nos pontos críticos, para que auxilie ali no escoamento da nossa safra, que tem sido feito, que a prefeitura possa ter uma atenção e evitar. Esse ponto aqui, inclusive, entre Orizona e Cruzeiro, tem umas bacias d'água lá assim que dificulta a pessoa passar de bicicleta, por exemplo, de moto, não tem condição. Então há necessidade, entendemos perfeitamente a situação da chuva, não tem ninguém que queira cobrar algo, né, que às vezes seja irreal. Mas esses produtores precisam fazer o escoamento da sua safra de maneira urgente e precisam dessa manutenção paliativa. Então, por esse motivo, eu cobro, especificando essas regiões. Complementar em discussão. Realmente, o município é grande, tem máquina lá no Campo Limpo, está lá na beira, aí está precisando das máquinas lá para a Banda Firmeza, Posse e do Peixe. Então, eu quero pedir à população, devidamente das chuvas, ter paciência. Se Deus quiser, assim que a chuva amenizar, nós vamos arrumar todas as estradas. Senhor presidente, acredito que o requerimento é bem válido, mas como foi dito aqui, o período chuvoso, nesse momento agora, fica muito complicado em fazer essas manutenções. Mas acredito eu, senhor presidente, que isso nós temos vivido há muitos anos, e eu digo para vocês que é a mesma coisa de enxugar gelo. Porque sabemos todo ano, vereador Daniel Hipólito, quais são os trechos que vai causar problema para a população no período chuvoso. Então, por que não ir lá nesses locais, fazer o escoamento da água e fazer o cascalhamento? Eu acho que tem que ser antecipado esse trabalho. Vereador Flávio Dias, mas a gente não consegue fazer em todos os locais. Não é todos os locais que tem esse problema. Alguns locais a gente transita normal. Agora temos locais que todo ano, Estrada da Cachoeira, agora Estrada do Buritizinho, tá bacana, melhorou bastante, né, vereador Carlos Eduardo? Agora, os outros trechos que a gente conhece aqui, sentido Taquaral, Firmeza, Posse, enfim, a gente já conhece, né, vereador Vino? Os trechos que vai dar problema em todo o período chuvoso. Por que não antecipar? Ir lá fazer o escoamento da água. É aqui que é o problema. Joga água para cá e cascalho. Não vai adiantar, vereadora Daniela, jogar o cascalho e não fazer o escoamento da água. O que vai acontecer? A água vem e leva o cascalho embora. Então, por isso que eu digo para vocês, é um trabalho de enxugar gelo. E nós temos aí pessoas na gestão que têm competência e têm capacidade de fazer esse serviço. Então, eu acredito, gente, que tem que ser antecipado. Eu tenho dito isso aqui nesta casa há muito tempo, vereador Ulisses. Então, eu acredito, por que não, no próximo ano, vereador Daniel, saber quais são os trechos que vai causar o problema no período chuvoso e ir lá e fazer esse serviço que eu estou falando. Obrigado, presidente. Senhor presidente, é engraçado, como o vereador Flávio falou, você concedeu a palavra? Como o vereador Flávio comentou, prevenir, né? Eu acho que o trabalho de prevenção é muito importante. Eu lembro quando nós entramos no início do ano, até cheguei a solicitar para a Elisângela todos os nossos requerimentos. Eu queria fazer um levantamento dos quais pedidos são mais corriqueiros, para a gente poder fazer um gráfico, se planejar, talvez até auxiliar a administração nesse sentido. E bem como o vereador Flávio falou, todo ano, graças a Deus, chove.
todo ano nos mesmos locais, né? Então acho que nós precisamos de um trabalho mais técnico, mais profissional, para que nós não possamos continuar enxugando o gelo e toda vez aqui a mesma justificativa, né? E aí o senhor, presidente, comentou sobre a questão de aguardar o período chuvoso, e aguardar o período chuvoso que vai ser feita a manutenção, mas há uns pontos que precisa ser feita a manutenção, mesmo um socorro agora, né? Não dá para esperar passar a chuva. Então é nesse sentido o nosso requerimento, não é tornar um tapete, é fazer com que o escoamento da nossa safra seja possível, que os nossos moradores consigam trafegar por essas vias. E aí eu gostaria, Elisângela, eu não citei, no meu requerimento aqui também, tem também um pedido na região do Rio do Peixe, adicionar todas essas informações no meu requerimento. Senhor presidente. Vereador Luiz. Boa noite a todos, cumprimento o senhor presidente, Oswaldo Peixoto, demais colegas vereadores, a todos presentes aqui no plenário e a quem nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, eu vou votar favorável ao requerimento do vereador Daniel, apenas fazer uma ressalva, vereador, que existem trechos que nesse período chuvoso, às vezes você vai mexer, fazer esse paliativo e às vezes fica pior. Mas esse trabalho paliativo, ele é feito constantemente, inclusive aqui dentro da cidade. A Avenida Dona Baia estava intransitável até esses dias, agora há pouco. Nessa semana foi feito o paliativo e ficou muito bom o serviço. Hoje eu já passei lá, vim para a Câmara, estava chovendo, e infelizmente já está estragando novamente. Então fica meio que, realmente, eu vou até utilizar uma expressão que o vereador Flávio usou, realmente enxugar gelo. Porque realmente esse período chuvoso, que é muito importante para todos os produtores rurais, realmente acaba aí danificando toda a máquina. Em relação ao serviço de patrulhamento de toda a zona rural, esse trabalho também, vereador Flávio, eu gostaria de comentar que ele é feito de forma ininterrupta em todo o município. Toda vez que acaba o período chuvoso, passada a patrol, tenta se percorrer todo o município. Foi até questionada essa casa uma vez a respeito do contrato Carealto, lá de Pires do Rio, um contrato vultuoso, mas foi a solução encontrada pelo prefeito Felipe Dias. Quando assumiu a gestão, tinha apenas uma máquina funcionando, arrumou mais 3, ficou 4 máquinas funcionando, e logo em pouco tempo de rodagem, 3 quebraram novamente, só tinha uma. Então, estava muito caro para o município fazer a manutenção dessas máquinas. Foi aí que preferiu-se a terceirização, e acredito eu com uma decisão muito acertada, porque o patroleiro da Arealto, que é o Edson, trabalhou aí no primeiro mandato do Felipe, no segundo mandato, e quando a coisa complicou ali no terceiro mandato, ele falou: Luiz, vai atrás do Edson, descobre onde que ele está para mim, e assim nós fizemos. E aí foi aonde descobriu que ele estava na Arealto Corumbá, e surgiu toda a situação aí de primeiro fazer uma inexigibilidade na licitação. No começo era para eles ficarem aqui, um contrato de apenas 70 mil, né, que a lei permitia. Depois foi feita uma licitação e eles foram vencedores do certame e continuaram no município. Mas o que eu quero dizer, vereador Flávio, é que infelizmente a grande dificuldade do município é o cascalho. O cascalho, porque vários trechos, principalmente nesses trechos que Vossa Excelência cita, que são os trechos aí que a gente sabe que dá problema todo ano, geralmente são os trechos que falta cascalho. A questão do enxurro aí, o Edson, principalmente quando é ele, é feito com muito cuidado, ele até tenta fazer esse serviço. Existe uma parceria também com o sindicato rural, já foi apresentado aqui pelo Zezinho, que são feitas algumas bacias de contenção em algumas propriedades rurais, mas tudo isso, mesmo com todo esse cuidado, infelizmente não consegue atender os mais de 5 mil quilômetros de estrada de chão que nós temos. Mas votarei favorável ao requerimento somente com essa ressalva. Obrigado, senhor. Vereador Ronaldo. Também gostaria de participar dessa discussão, na condição de que já também, outras gestões, eu já fiz essas cobranças. Na verdade, pelo tamanho do município, pelo tamanho de estradas, a gente sabe que é um problema crônico, né? E é tentar amenizar. Eu nem tenho esperança de que dá conta de tudo.
mas vamos mitigar esses efeitos, né, dessas estradas ruins. Em relação à questão do chuva-gelo, realmente é isso mesmo que faz, né? Eu acho que esse período chuvoso que está tendo aqui, foi citado lagoas no meio das estradas, é um momento interessante para que o secretário vá para esse local, se ele já não tem esse mapeamento, que faça nesse período chuvoso. A gente sabe, eu sei onde fica ruim o período da seca, que vira só capoeira, capiçá, aquele complicado também. E agora esse período chuvoso, né, que é outro tipo de dificuldade. Então é necessário que haja esse planejamento, que faça esse mapeamento e que também tenha uma boa relação com o produtor, para que permita também que tire essa água também. Eu frequento estradas aí que eu vejo assim, questão de quilômetros, não tem como essa água, ela não sai para fora da estrada. Que a água tem, até hoje, então, eu nunca vi água subir morro, né? E é o que acontece aqui, pelo jeito o pessoal está querendo que faça mágica. Então tem que ter essa boa convivência com o produtor, com o agricultor, que ele também deixe que essa água escorra para a sua propriedade, né, através de bacias. Não pode deixar só na terra, tem que dividir, né? Se for correr só na estrada mesmo, a gente sabe. Recentemente eu estive numa região aí, eu até comentei com o pessoal que estava comigo, aí o pessoal cobra, o poder público, estrada boa, o produtor cobra, mas não está fazendo, não está sendo recíproco, não está tendo essa parcela de contribuição, porque não tem como. A corta 3, 4, 5 quilômetros dentro da estrada, sem tirar. Então vai só pegando velocidade, cada vez que vai descendo, vai pegando velocidade, estragando cada vez mais. Então é necessário que faça, com certeza, vou voltar favorável, mas é preciso também que o secretário mapeie esses locais, é necessário que haja essa conversa, essa boa convivência com os produtores, para que todo mundo saia bem e saia ganhando. Vereador Carlos. Senhor presidente e colegas vereadores, vereador Daniel, parabéns pelo seu requerimento, é de grande importância. Pego aqui as palavras do vereador Ronaldo quanto a essa questão de mapear, vereador, os locais críticos, né? Porque o que acontece? Dinheiro público também ele tem que ser muito bem aplicado. Se você vai recuperar um local que dá problema só no período que dá problema, no período chuvoso, você está jogando dinheiro fora porque não vai ajudar, não vai resolver. Então é preciso fazer esse mapeamento no período agora, terminar as chuvas, ir lá e resolver o problema. Entrar em parceria com esse produtor, Ronaldo, para que deixe abrir seca, tirar essa água, resolver o problema. Para que nós possamos ter condições, gente, de ver os nossos produtos serem transportados nesse município com segurança. O produtor rural, e aí às vezes quando a gente fala de estrada e se refere muito ao produtor rural, aparecem uns idiotas nas redes sociais para criticar, dizer que só... Teve até um comentário na postagem semana passada, que nós só cobramos para o produtor rural. Nós não só cobramos para o produtor rural não, vereador Dalcélio. Nós queremos estrada para que todo mundo possa poder rodar com segurança, né? Ter uma condição de viajar para lá e para cá sem problema. Mas a gente refere ao produtor rural porque ele está sofrendo lá agora para retirar a produção, vereador, para tirar o caminhão de soja, para retirar o leite. E eu gosto de dizer o seguinte, Flávio: produtor rural só precisa de duas coisas: de estrada, energia e uma terceira, que o poder público não atrapalhe. Só isso. E o nosso município, não adianta a gente vir aqui, bater no peito e dizer que somos o maior produtor de leite da maior bacia leiteira, produtor de mel, produtor de cachaça, produtor de grãos, se nós não damos condições para que esse produtor possa ter condições de tirar a sua produção com segurança. E até faço um adendo aqui, um comentário mais, abro parênteses, é o seguinte: olha a situação que está passando o produtor rural agora, vereador. Dificuldade para escoar a produção, chuva na hora de colher, chuva é uma benção, né? Mas a gente está vendo aí a dificuldade, tá? Porque a hora que desseca a soja, tem que colher, não tem outra saída, senão ela vai inchar e perder. E a outra situação, semana passada eu recebi vídeo do cara do produtor rural que cortou 3 pneus do caminhão. Vereador Ronaldo, corta 3 pneus do caminhão, com petróleo do preço que está.
que vai sobrar para esse produtor no final da safra? Prejuízo, tudo vermelho? Ou seja, o poder público, nós, enquanto agentes públicos, temos sim que chamar a responsabilidade de todos, né, de vereadores, prefeitos, secretários, para resolver esse problema, Ronaldo. Levantar esses pontos, ir lá e resolver na época da seca. Né? Tem estradas no nosso município que a dependência dela para a escoação da produção, escoar a produção, ela é viável todo dia, toda hora. E tem outra situação que nós temos que dizer. Eu digo assim, não dá conta de fazer o patrulhamento no município inteiro, não. Nós temos regiões do nosso município que tem 10, 15 anos que não passa máquina. Isso não é culpa da administração. Eu não culpo a administração. É porque é muito grande o município. Né? Mas nós temos que olhar para esse pessoal. Temos que começar a planejar uma forma de atender todos, para poder parar de enxugar gelo, vereador Flávio. E lá todo ano, na época da chuva, recuperar só aquele ponto que está complicado. Porque nós não podemos dizer para o produtor rural ou para qualquer um cidadão lisonense, na época da seca, da chuva, ele não vai rodar. Ele precisa andar, vereador Oswaldo. Ele precisa de ponte, ele precisa de estrada, né, para poder ter essa segurança. Então, eu gostaria muito, até para encerrar minha fala, que o secretário de Agricultura do nosso município cuidasse dessa parte. Eu hoje fico assim pensando, Ronaldo, tem que delegar a função a quem é da função. Né? Quem é realmente hoje o responsável por esse maquinário da administração pública, vereador Flávio? Quem que a gente vai cobrar de fato? Quem que está apto a ir lá e conversar com o produtor, pedir ele para abrir a seca, para deixar fazer um esgoto, para tirar a água, para não deixar... Também não adianta passar a patrol e a água ficar no meio da estrada. Então são situações que precisam de planejamento. Né? Não dá mais para a gente... E aí eu volto a dizer, vereador Daniel, no século XXI a gente ficar aqui ainda discutindo coisas que já deveria ter sido superadas no nosso município. Mas, vereador, tira a palavra. Reprimentar em votação. Aprovado 9 votos.